Então, eu agradeço a todos os presentes, ao aceite da Letícia, do Padre Dário, por estar aqui com a gente hoje. E vamos iniciar mais um encontro nosso, né? Hoje a gente falando sobre a COP30, o Padre Dário vai desenvolver para a gente. Já está chegando a data, né? Agora, em novembro, está pertinho, né? Então, vamos começar com uma oração com a Letícia. A Letícia, ela é daqui, de Jacareí, pertinho da gente, em São José, né? Ela é arquiteta, mestranda em planejamento urbano e regional. É leiga da paróquia Imaculada Conceição. Muito obrigada, Letícia. Pode começar. Você quer que a gente já compartilhe para você? Pode ser. Podemos começar. No ano passado, eu fiz um curso, né, uma oficina de oração e vida na minha paróquia, e foi uma experiência muito significativa, né, eu gostei bastante. Uma oficina do Frei Inácio Larrañaga, e no livro Encontro, não sei se vocês estão vendo, tem algumas orações, e eu escolhi uma oração, a oração 64, chamada Novo Salmo da Criação, Fragmentos. E eu acho que dialoga bastante com o que a gente propõe aqui, né, que é um momento de oração, reflexão, conscientização em relação a esse contexto que a gente está vivendo de mudanças climáticas, impactos ambientais, desigualdades sociais. Então, eu gostaria de propor uma dinâmica para a leitura, para que todas as pessoas pudessem fazer a oração juntas, em vez de eu ler. Então, na oficina a gente fazia essa dinâmica. Então, eu me proponho de começar lendo os 2 primeiros parágrafos, os 3 primeiros, e na sequência, quem se sentir à vontade para continuar a leitura, cada um lê um parágrafo. E aí, depois que a gente terminar, a gente reflete alguns segundos, e se alguém quiser se manifestar, falar sobre algum ponto que foi tocado, fazer alguma conexão, eu acho que seria interessante também. Posso começar? Permite que te louvemos, ó Deus, em todos os mundos que criaste. Permite que te louvemos nas alturas dos anjos. Permite que te louvemos nas profundidades do fogo crepitante dos astros. Permite que te louvemos, ó Deus nosso, o anjo que fecha o inferno. Permite que te louvemos, ó Deus, com as aves que gorjeiam, multicores e ruidosas, que alegram os olhos e os ouvidos. Alguém quer? Pode ler. Não, para falar, para continuar. Pode continuar. Permite que te louvemos, ó Deus, pelos ninhos das árvores, onde as avezinhas levantam seus pescoços em plumes para a mãe que traz comida. Permite que te louvemos, ó Deus, com as aves poderosas que voam sobre as águas do mar e levantam seu voo até as geleiras de neves eternas. Permite que te louvemos, ó Deus, pelos animais da terra, grandes e pequenos, cheios de ternura, ou cheios de força indomável. Não os tireis deste mundo, deixei-os viver, e deixa que venham nossas gerações, que por sua vez também te louvem. Permite que te louvemos, ó Deus uno e trino. Pelos animais da terra, eles têm pés ágeis e belo aspecto. Não os deixeis perecer por causa dos animais grandes
e poderosos que pisam tudo. Ok, pode continuar. Mas também o animal grande tem um coração e filhotes para defender. Permite que te louvemos em toda a extensão da terra, por tudo que voa e corre, nada e sobe das profundezas. Tudo é propriedade tua, em toda parte está o teu amor, inescrutável e insondável. Ah, eu errei. Ah, não, tá certo. Tudo é propriedade sua, em toda parte está o teu dedo, que derrama beleza em penas multicoloridas, põe força nas asas e em grandes garras, em fortes garras. Nossa, tô atrapalhando. Agora é outro. Em toda parte está o teu amor, inescrutável e insondável. Em todas as partes nascem filhotes, indefesos e cegos, que buscam leite junto à mãe. Bendito seja Deus uno e trino, pelas rochas admiráveis das montanhas e das geleiras. Bendito sejas pelas cascatas e rios caudalosos, pelas águas quietas, profundas e silenciosas. Com muito carinho, louvado sejas pelas fontes pequenas que dão água para que vivam os peixes. Louvado sejas, meu Senhor, pelas tempestades. Está localizado. Não, eu não falo italiano, não falo português, não falo espanhol. Pelas tempestades sobre a terra e sobre o mar, pelas tempestades de areia dos desertos. Louvado sejas, ó Deus glorioso, pelo esplendor de milhares de flores perfumadas, de lindas formas, não para nunca esta floração, e jamais será aniquilada. E mesmo que tu mandes uma devastação sobre um país, não durará muito, e irrompe uma primavera nova, uma nova magnificência reina sobre a terra. Permite que te louvemos, ó Deus, pelos teus anjos, são poderosos e de aspecto admirável, são servidores de tua vontade, lutadores por tua palavra, e se submetem humildes a tuas ordens. Prodigioso e eterno é teu santo desejo de elevar cada vez mais o homem, e mesmo que ele caia, se ajoelhar diante de ti como um filho pródigo, tu te inclinas para ele com paciência e bondade, dizendo: vem, filho, volta à inocência original, e eu te acolherei como um pai a seu filho. Sim. Tua paciência com os homens é imensamente grande, ó Deus eterno e admirável. Entretanto, o homem não a vê e invade os campos, pisa as flores, caça as aves e destrói os ninhos. Um homem luta contra o outro, e o submete à escravidão, e o mete na prisão, e o condena à morte. Benedita, fala. Ninguém tem tanta paciência como tu, ó meu Deus, e nunca cessará na terra o louvor imortal por ti. Permite que te adoremos por uma eternidade sem fim. Faze que sobre a terra haja glória e louvor. Até onde nossa vista alcança, tudo é teu. Tudo é propriedade tua. Tua mão repousa sobre todas as criaturas. Gratificado seja e louvado, ó Deus, 3 vezes santo, em cada coração que criaste para a tua glória.
Tu queres estar eternamente conosco, ó Deus, 3 vezes santo. Tu, 3 vezes santo admirável. Tu, nossa bem-aventurança, ó 3 vezes santo, 3 vezes admirável, 3 vezes divino, inefável Deus. Amém. Se alguém quiser falar, algum comentário, né, trazer alguma experiência. Então, vamos rezar uma Ave Maria e aí eu passo a palavra para o Padre Dário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Me permite, posso falar uma coisa? Alô, posso falar? Pode, Francisco. Obrigado. É assim, eu estava conhecendo, eu entrei agora atrasado, problema aqui na internet. Boa noite a todos. Eu estava vendo eu falei, parece que eu conheço essa oração, eu já vi em algum lugar, né? Então, eu estou vendo aqui que é do Frei Inácio Larrañaga, né? Que é o fundador das oficinas de oração e vida. Que é aprender a orar orando, o lema dele, né? Aprender a orar orando e 90% é assim, é eu e Deus, oração pessoal, oração particular, né? Mas é tão importante isso, a gente ter um instante na vida, no dia a dia, junto com a natureza, se for possível, no sacrário, um instante, a gente não pensar só em pedir, né? Só lembrar que eu estou... um instante. Outro dia eu passei em frente à catedral e às vezes eu não consigo entrar no Santíssimo, não consigo fazer eu não faço, as minhas crianças já há muitos anos aprenderam, a gente passa em frente à catedral ou de uma igreja e dá um tchau, oi, dá um tchau. Aí eu passei na frente assim, falei, eu queria entrar, mas não ia dar, não deu. Aí eu falei uma coisa que eu não fiz, uma oração que eu nunca fiz. Foi a primeira vez, brotou assim do coração. E eu falei assim, oi Jesus, como é que você vai? Como é que você vai? Eu senti assim no meu coração que ele riu, que Jesus deu uma risada. Oi, como é que você vai? A gente passa pelos amigos conhecidos, né? Oi, como é que vai você? Como é que você está? Foi desse jeito. Como é que você vai? Como é que você está? A gente tratar Jesus assim como nosso amigo, nosso companheiro do dia a dia, e a gente ter um instante também assim como um amigo, não só pedir. As pessoas, assim, a maioria das vezes, a gente está cheio de carregar de problema, todo mundo tem problema, mas a gente só lembra de pedir. Isso aqui é um salmo da criação, é um salmo de louvor, né? Muito bem, muito oportuno, bem colocado. É isso, paz e bem. Deixa eu aproveitar também, já que a Letícia, né, pediu para a gente falar, né? É bem rapidinho, né, tocado pelo que o Francisco colocou aí. Nós estamos no mês de outubro, né? E esses dias aí, ontem, né? Na verdade, foi o dia mundial das missões. Isso. Eu estava em Pinda ontem, junto com as irmãs franciscanas seráficas, e nós fizemos o estudo da carta do Papa Francisco para o dia da missão, né?
E é interessante que ele coloca aqui a missão para a gente, precisa de 3 grandes aspectos, né? Vou chamar assim, para a gente poder cumprir uma missão, para cumprir a nossa missão. E ela está pautada, né, esses aspectos na oração, na Eucaristia e na palavra, né? Inclusive, essa parte ficou até para mim, né, no meu grupo, fazer essa reflexão lá, né? E aí a gente vendo essa oração tão bonita, né, tão grande, né, a gente vê que a gente consegue fazer essa oração e esse momento de louvar a Deus em todos os aspectos, nas coisas mais simples, né, que a gente talvez não perceba, né, na vizinha, na água, no vento, tá, no som, enfim, tá, a gente consegue ter um pouco de oração, um pouco de louvor, né, basta a gente estar aberto para isso. Então, eu só queria compartilhar esse momento só, tá bom? Paz e bem. Bom, gente, rapidinho, interessante foi a dimensão cósmica, né? Que deu todo esse apanhado aí nessa oração. Não fechou, ele mostrou uma dimensão em cada parágrafo, de não ficar só num ponto, é sempre em deslocamento, é sempre no mais, de um ponto para outro ponto. Essa é a impressão que me deu, uma abrangência muito grande. É um caminhar, né, Valéria? Isso quer dizer, é um passo. Um passo, outro passo, mais outro passo, um caminhar. Ela é um caminho, é um caminhar essa oração, sim? Obrigada, gente, pelos compartilhamentos. Eu passo a palavra para o Padre Dário ou para a Valéria. Obrigada, Letícia. Muito linda essa oração, inspiradora. E vou apresentar o Padre Dário, né? O Padre Dário, ele é missionário comboniano e assessor da Comissão para Ecologia Integral e Mineração da CNBB. Estou muito feliz também com a sua presença aqui, Padre. Muito obrigada. A palavra é sua. Obrigado, Lucilena. Obrigado, Letícia, pela bonita oração e também pela ressonância das pessoas que comentaram. Um abraço à minha família comboniana lá em São Paulo, para Danilo e todo o grupo que está conosco acompanhando. Uma saudação também a todas as pessoas que conheço aqui. Já cumprimentei o professor Jossi, com o qual estamos atentos, Fabrício, Valéria e muitas pessoas boas. Eu vi que a Lúcia também entrou, enfim, muita gente conhecida. Vou falar então um pouquinho sobre a COP30, que de fato é um desafio ao nosso caminho como humanidade, como cristãos e cristãs. E depois teremos um pouco de tempo para comentar, para ressonâncias, etc. Queria entrar nessa conversa, um pouco em sintonia com o que a Lucilena trouxe, apresentando um pequeno vídeo, que é também uma oração, que resgata o símbolo do caminho Igreja rumo à COP30. Alguns de vocês já viram esse vídeo, mas é sempre bonito porque nos ajuda mais um pouco a entrar num clima de contemplação, como vocês disseram. Então vamos lá com este vídeo. Como peregrina da esperança, a Igreja se coloca a caminhar rumo à COP30. Do coração da Amazônia, um chamado ecoa. É tempo de agir, cuidar das pessoas e com elas de toda a criação. E para dar vida a esta missão, cada cor, cada símbolo, cada traço expressa um compromisso. No centro está a cruz, sinal da fé que nos move, da entrega maior, do amor incondicional e que tudo reconcilia.
Ela une o céu e a terra, tudo o que foi criado e que é bom aos olhos de Deus. Recorda-nos do compromisso de todo cristão. Ser uma presença que cristifica toda a obra de Deus. A igreja nos chama a agir. Cuidar da casa comum é nossa missão a cumprir, com o Evangelho como guia e fonte de ação. Não é ideologia nem mera distração. É chamado do Evangelho. Discípulos missionários por uma ecologia integral. O amarelo remete à luz do sol, ao irmão fogo que arde em nós com vivacidade, aquece corações, ilumina o caminho e nos chama à conversão. É a força do Santo Espírito que nos convida a ouvir, a servir e a agir com alegria. Transformação interior que se faz missão. Como o Círio de Nazaré ilumina os rios em procissão, essa luz é a direção para a ação de defesa, proteção, denúncia e anúncio de vida para toda a criação. O azul nos lembra a irmã água, fonte de vida e renovação. Por ela somos constituídos, batizados e enviados em missão. Chamados a ser sinais que nutrem e vivificam, renovando a vida que flui em criação. O verde expressa a beleza de tudo que foi criado e é bom. Na fauna e na flora, a generosidade do Criador. Somos chamados à harmonia, ao respeito e ao amor. Simboliza a urgência de agir com dedicação. Nossas matas e florestas com seus povos são a vida que defendemos irrestritamente. O marrom da terra que nos sustenta. Com ela, o grito dos pobres clama dia e noite por nossa conversão. É o solo fértil que nos alimenta e ensina a igreja, o povo de Deus, a humanidade a clamar por tudo que existe e sofre e não pode mais esperar. A COP30 é um momento propício para atuar, mas a missão é maior. A transformação de cada coração humano precisa do empenho e dos dons de todos. Com fé, coragem e compromisso, fortalecemos as vozes das comunidades e de todos os territórios no centro das decisões. A igreja não é indiferente ao enfrentamento da crise climática. Ela caminha junto, incide, convoca e transforma. Igreja rumo à COP30. O mundo canta um amor infinito. Como não cuidar dele? É sobre isso que eu queria partilhar hoje. Qual que é o papel da igreja num evento como este, da COP30, que é um evento que chega de fora, de um processo bem complexo das Nações Unidas, num tempo muito complexo, chamado de colapso ambiental, e nós da igreja, aonde estamos, o que podemos fazer? Queria compartilhar com vocês hoje que esperanças, mas também que preocupações, que perplexidades e desafios temos, né? E aí, óbvio, teremos bastante tempo depois para diálogo, aprofundamento, etc. Vou usar umas imagens. Acho que daqui para frente vou perder um pouco a visão de vocês, então se alguma coisa acontecer, vocês me ligam ou dão um grito, né? Se cair também a conexão. Perfeito. Vou usar essas imagens que podem nos ajudar a refletir. A primeira pergunta que eu quero fazer é uma pergunta bastante provocatória e que é aquela da qual depende nossa esperança ou nossa decepção. Afinal, na opinião de vocês, quem decide o futuro do planeta? É porque daqui a menos de um mês vai chegar ao Brasil as pessoas que se consideram, talvez, as mais poderosas do mundo, os chefes das nações, como diz também a Bíblia. Vão vir presidentes da República, ministros do meio ambiente, diplomatas, outros ministros e também técnicos dos países. E pior, junto com eles vai chegar
grande número de pessoas ligadas ao lobby das grandes empresas, as corporações nacionais, o grande capital. Algumas delegações dessas empresas são até maiores que as delegações dos estados, e com certeza investem muito mais dinheiro que os próprios estados. Então, a gente poderia se perguntar, é nestas mãos dos líderes políticos, ou é, pior ainda, nas mãos destas corporações que estão as decisões sobre o futuro do planeta? Se for só isso, seria preocupante, porque a gente sabe com que princípios raciocina o grande capital. E sabemos que, apesar da confiança e da importância que temos que repor na política, que pode ser melhor, como diz o Papa Francisco, sabemos que ela, no fluxo das COPs até hoje, tem sido por muitas vezes, e cada vez mais, refém deste poder econômico. Mas a gente fala da COP, e a gente age, e a gente reza, e a gente se reúne, como vocês estão fazendo hoje, porque acreditamos que não está só neles a força e a autoridade e a possibilidade de decidir o futuro do planeta. Mas que, na verdade, a grande mudança com respeito ao futuro do planeta está nas comunidades que vivem nos territórios. E essa é a chave de volta, é a chave da mudança, é a possibilidade que ainda nos deixa carregados e carregadas de esperança. A gente usa esse lema: a história do clima se muda a partir dos territórios. A partir da possibilidade que deixaremos, pela política e pela economia, que são decisivas, possibilidade que todo território se auto-organize, tenha liberdade, chance e possibilidade de construir seu plano de vida. É nessa encruzilhada que estamos hoje. É uma encruzilhada conflitiva, porque muitos não querem dar voz, vez, respiro, liberdade aos territórios. Ao contrário, estão sufocando-os, estão impondo a eles uma lei que vem de cima, que é a lei dos grandes projetos, da grande economia. É sobre isso que vamos falar um pouco hoje. Mas a esta pergunta segue uma outra. Se então a gente está colocando em xeque, de uma forma assim, aparentemente tão crítica, o valor, né, dos governantes que estão chegando daqui a pouco à Amazônia, pela primeira vez na história a COP vem à Amazônia. Mas então, por que é tão importante a COP30? E aqui tem uma outra reflexão a ser feita. Porque apesar da convicção da gente que a história se muda a partir da base, é verdade também, é tão verdade quanto, que neste momento histórico do mundo, tem desafios tão gigantescos e tão complexos, como pode ser o desafio da fome, o desafio do clima, da guerra, da ameaça nuclear, do cuidado e da preservação da biodiversidade, que nenhum território sozinho e nenhum país sozinho consegue resolver. Então, além e junto com o compromisso de cada comunidade, temos que defender com unhas e dentes um princípio, que é um princípio vital também, que é um princípio que a Igreja sempre defendeu na sua doutrina social, que é o princípio do multilateralismo dos povos, o princípio do diálogo como construção da paz, da participação de todas as nações na construção de um mundo melhor. Vocês sabem melhor que eu que estamos num tempo bem delicado com respeito a isso. Alguns, na linguagem política, se chama um tempo da crise da governança global. Quer dizer, parece que perdemos essa possibilidade, esse anseio, essa utopia que o mundo pode ter uma governança coletiva, que pode se chegar pouco a pouco, costurando interesses e acordos, à definição de um plano comum das nações. Lembram, depois da Segunda Guerra Mundial, tinha essa utopia, quando, com o nascimento da ONU, iniciamos a sonhar na possibilidade de reconstruir,
tivemos altos e baixos na história da ONU, mas nunca como hoje chegamos num momento tão frágil, tão ameaçado, tão precário das Nações Unidas. Ameaçadas, sobretudo, por atitudes imperialistas e nacionalistas de alguns países. Os Estados Unidos são um exemplo mais evidente, mas não o único. E isso é muito complicado. Então, como é importante, nesse contexto, defender a ONU e defender a COP30 como o único espaço que temos hoje, até não nascer outro, em que é possível que as nações encontrem alguma definição de conjunto. Porque não tem como sair dessa situação só a partir do poder de uns poucos. Por isso que a COP30 é importante. Um amigo nosso, que vários de vocês conhecem, que é o Luiz Marques, ele diz que talvez, com o realismo típico dele, né, ele diz que talvez o sucesso maior da COP30 será se conseguirmos chegar a ter uma COP31, porque estamos num momento tão difícil do acordo entre os povos que até existe a possibilidade que essa convergência se quebre. Mas nisso temos algumas oportunidades, alguns sinais de esperança. E é sobre isso que eu quero falar para vocês. Um deles é o fato que a COP se joga no Brasil. E o Brasil, apesar de ter várias contradições, tem também alguns potenciais. Vamos falar deles brevemente. Vocês sabem, quer dizer, eu não sabia, eu soube faz pouco tempo que tínhamos sido escolhidos também, indicados para hospedar a COP já em 2018, mas nos recusamos, talvez porque ainda não tínhamos condições, né, de coerência suficiente para hospedar um encontro dessa força simbólica na defesa do clima e do meio ambiente. Não que hoje tenhamos toda essa coerência, mas temos, e isso historicamente já há muitos anos, uma autoridade moral no mundo importante, significativa. O Brasil sempre tem sido, entre as nações, um país capaz de provocar convergência, de provocar diálogo. Temos tido uma habilidade diplomática especial. Eu queria destacar, por exemplo, aquilo que representou a presidência do Brasil no ano passado, presidência do G20, dos 20 países mais desenvolvidos, como diz, do mundo. E nessa presidência, o presidente Lula provocou o G20 para a criação de um Fundo Mundial de Combate à Fome. Eu achei uma provocação muito corajosa e muito forte. G20 que nasceu para defender os interesses econômicos desses 20 poderosos, para evitar que os países emergentes não ameaçassem a hegemonia, né, desse grupo de poder, foi provocado pelo Lula, com todas as contradições que ele pode ter, mas, nesse caso, com a capacidade de pôr um tema extremamente urgente. Como é possível que, com tanta riqueza que ainda circula no mundo, tenhamos o escândalo tão profundo da fome no mundo? Então, é nessa linha de provocação no diálogo entre nações que precisamos também assumir uma presidência na COP. Infelizmente, porém, assumimos essa presidência num momento extremamente contraditório. Hoje mesmo foi aprovado pelo IBAMA a exploração de petróleo na margem equatorial, bem em frente a Belém, onde se celebrará o encontro da COP. E nos dias em que Lula participou da COP28, em paralelo, a Agência Nacional do Petróleo fez a concessão de 603 áreas marítimas e terrestres de petróleo. Então, assim, a contradição de coordenar uma COP contra o aquecimento global em tempos em que voltamos a investir de modo muito consistente no petróleo é um grito bastante grave, né, de escândalo e de contradição.
Por outro lado, temos muitas oportunidades. Uma delas é esta que também eu descobri faz pouco, que na história da industrialização de 1850 até hoje, que é a história que, digamos, contribuiu à acumulação de CO2 como exemplo mais simbólico da degradação ambiental e climática, o Brasil é o 4º país do mundo que mais emitiu gás carbônico. Isso é inesperado, né? Eu não imaginava. Estados Unidos, primeiro, China, depois, e Rússia, terceiro. O 4º é o Brasil. Os primeiros 3 devido à poluição industrial, do sistema logístico de transporte, principalmente. No caso do Brasil, é mais por causa do desmatamento, que, no caso, sobretudo da floresta amazônica, mas também de outros biomas, acontece principalmente por meio das queimadas, incêndios frequentemente dolosos, para poder grilar essas terras. E aí vocês entendem, né? O incêndio e o desmatamento duplamente provoca impactos nas emissões de carbono, porque o incêndio queima e emite carbono, e também porque retira a camada florestal que sequestra o carbono, né? Mas isso mostra o potencial incrível que temos, pelo menos nesse setor das florestas, porque se o Brasil tiver, nesses próximos anos, uma política forte e fortemente direcionada ao combate radical do desmatamento e ao reflorestamento, teríamos uma contribuição extremamente forte de mudança para o mundo inteiro. Uma fatia de 5% depende de nós na caminhada de regeneração do planeta. E isso mostra que, sim, apesar das contradições, temos ainda muito potencial de ação. É por isso que a gente não deixa de buscar incidência, de fazer pressão sobre o Brasil e sobre os outros países. Resumidamente, porque o tempo é curto, quais são os temas mais importantes para fazer pressão nesta COP30? O primeiro é esse chamado Contribuições Nacionalmente Determinadas, NDCs, uma sigla em inglês, que em poucas palavras é o plano climático de cada país, é o compromisso que cada país assume na COP30, em 2025, que é um ano chave, porque é um ano de revisão desses planos. Então é o compromisso de cada país avaliar como se comportou até agora com respeito à redução das emissões e definir, frente a todos os outros países do mundo, quais as suas ações para os próximos 5 ou 10 anos com respeito, de fato, à redução de emissões. É claro que cada país tem seus desafios específicos. Os países do norte global têm algum tipo de ação particular, os países do sul, outras. O Brasil já apresentou suas contribuições, em algum sentido bastante positivas, em outros sentidos com significativas ambiguidades que foram criticadas, né? Mas o problema é que vários países ainda não chegaram a apresentar as suas contribuições para a COP. Isso é muito grave, porque na medida em que os países não apresentarem ou apresentarem propostas muito subestimadas e pouco corajosas, isso vai abaixar o nível de exigências dos acordos que a COP terá condições de apresentar. Por exemplo, o fato que o país mais poluidor do mundo, e mais industrializado, e mais poderoso, que são os Estados Unidos, não se fará presente à COP30 porque se retirou dos acordos de Paris, é extremamente grave, porque, de certa maneira, entre aspas, legitima os outros países a dizerem: bom, se eles não fazem, por que eu tenho que fazer? Entende? Então, a capacidade de influência e de acordo e de estímulo recíproco e progressivo depende muito da capacidade, da intencionalidade com que os países chegarão nesta COP. Esta possibilidade de pressionar da sociedade civil, de cada governo, de cada país, pressionar seus governos
para contribuições nacionalmente determinadas ousadas é um dos temas mais fortes, rumo à COP e também depois da COP, porque na volta teremos todo o dever de verificar, junto ao governo, quanto dos compromissos assumidos serão cumpridos. É uma grande contradição, por exemplo, apresentar índices muito sofisticadas e, ao mesmo tempo, permitir a permanência do marco temporal em nosso país, ou da PEC da grilagem, ou da PEC da devastação. Entendem, então, como depois tudo isso se retorna à vigilância e ao compromisso cotidiano em nossos países. Outros temas que nesta COP serão debatidos são a mitigação e a adaptação, quer dizer, todos os esforços para redução das emissões, mas também os esforços para ajudar as regiões e as comunidades que mais estão expostas às consequências inevitáveis e já em curso das mudanças climáticas para não sucumbir. E isso é um outro desafio enorme, porque, como sabemos, as vítimas das mudanças climáticas seguirão sendo sempre os mais pobres. Há um racismo ambiental que se confirma também nas consequências climáticas. Então, precisamos direcionar investimentos públicos para proteger esses territórios e essas pessoas. E, nesse sentido, entra o terceiro grande tema da COP30, que é o financiamento climático. Como vocês sabem, já nas últimas 2 COPs se estabeleceram metas de compromisso dos países ricos para investir dinheiro e doações aos países mais pobres para que possam financiar seus planos de adaptação e mitigação e resiliência, mas esse dinheiro ainda não foi contribuído em mínima parte. Então, esta COP deve ser uma COP de implementação, de execução dos acordos. E esse financiamento, a grande reivindicação que nós temos, também como igreja, aliados aos povos originários e às comunidades tradicionais, é que não seja um financiamento que caia exclusivamente no bolso e na gestão do poder público, dos estados, ou pior ainda, de algumas empresas terceirizadas para fazerem um serviço, né, de subsídio às comunidades, porque as comunidades estão demonstrando que são capazes, sim, de administrar elas próprias esses financiamentos. E nasceram, nesses últimos anos, vários fundos de autogestão indígena, quilombola, de pescadores e pescadoras, que dizem que, sim, é possível os povos serem protagonistas de suas próprias histórias nos territórios. Por isso, uma das grandes causas que estamos insistindo para que na COP sejam debatidas e aprovadas é que o financiamento seja direto e não mediado. Vou falar para vocês, de modo especial, de um documento que a Igreja apresentou, que tem como título Um Chamado por Justiça Climática e pela Casa Comum. E o subtítulo é muito significativo: Conversão ecológica, transformação e resistência às falsas soluções. São 3 grandes temas que nesse documento são tratados. Documento escrito pelas igrejas do sul global. Veja que bonito isso. As igrejas da Ásia, da África e da América Latina, na pessoa de seus presidentes das conferências continentais, dos bispos, 3 cardeais que as representam, assinaram esse documento que foi entregue ao Papa Leão, entregue ao secretário-geral da ONU, à União Europeia. Foi um documento de referência para as negociações nas etapas preparatórias à COP, e será também o nosso farol, a nossa referência nos debates, tanto na zona azul da COP, nas negociações oficiais, como também junto à opinião pública. Poderíamos aprofundar um pouco o que diz o documento, mas agora não temos tempo. Queria brevemente dizer o que a igreja tem feito até agora, porque isso que tem feito vai seguir fazendo. Primeiro se criou um espaço de articulação no Brasil,
com o protagonismo de algumas comissões da CNBB, Comissão Sociotransformadora, para Ecologia Integral e Mineração, para a Amazônia, a Rede Eclesial Panamazônica, a CRB, dos religiosos e religiosas, o Movimento Laudato Si, que vocês bem conhecem e compõem, e a Caritas. Esse grupo se juntou à caminhada que já a América Latina, como igreja, vinha conduzindo, porque a Igreja da América Latina, na coordenação do CELAM, que é o Conselho Episcopal Latino-Americano e do Caribe, já vinha participando de eventos parecidos e de outras COPs. E finalmente sentimos a necessidade de manter uma sintonia com o Vaticano, que inclusive tem um assento na ONU e, portanto, terá uma palavra explícita na própria sessão da COP30. Então, nessas esferas concêntricas, a gente entendeu que se podia favorecer convergências de vários atores que estavam atuando rumo à COP30, pelo menos em 4 grandes áreas. Primeiro, uma perspectiva de plataforma, quer dizer, não temos condições de unificar todas as propostas ou de direcionar, de estabelecer quase como que uma única posição conjunta, mas favorecemos o intercâmbio de ideias, de contribuições, os diversos segmentos e representações da igreja têm riquezas, experiências, materiais, propostas que podem compartilhar. Isso tem sido muito rico neste ano de 2025. Depois, a incidência política, a educação popular e a comunicação, que vou brevemente descrever nessas outras slides. Com respeito à formação, temos produzido alguns materiais interessantes, que podem, inclusive, ainda ser úteis e servir para depois da COP também. Por exemplo, uma roda de conversa popular, que não fala só da COP, mas que fala daquilo que eu dizia antes, de quanto as comunidades têm o poder de influenciar a história do clima. Então, nessas rodas de conversa, a gente ajuda as comunidades a entender quais são os seus direitos, seus deveres, suas possibilidades. E depois, um outro material muito mais específico é um guia para multiplicadoras e multiplicadores da COP30. Ainda dá tempo, se vocês quiserem, em suas paróquias ou diocese, realizar um encontro presencial, por exemplo, ou um debate em sua escola, sei lá, ou no círculo de amigos, sobre a COP, este guia oferece algumas propostas de ação, de dinâmica, de textos, de reflexão, de intercâmbio, para compreender melhor o que será debatido lá. Realizamos também uma grande mobilização de base, com várias iniciativas pré-COPs, né? Foram muitas, digamos, as mais evidentes foram 5 realizadas nas macro-regiões, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, mas inúmeras foram realizadas, porque a ideia é exatamente esta capilaridade, né? Então, diminuir a distância entre este evento institucional e a vida das comunidades, com suas reivindicações, suas lutas, suas resistências, suas denúncias. E mostrar que a igreja, assim como estará nesses espaços mais oficiais, está também e se alia constantemente nas atividades e na vida do dia a dia da base. Incidência política eu já comentei, a comunicação é um grande espaço para alcançar pessoas que, óbvio, não terão condições de estar na COP. Então, eu recomendaria muito, depois posso até escrever no chat, o site e as redes sociais Igreja Rumo à COP30. Lá vocês encontram muito material. Procurem, inclusive esse vídeo que assistimos, vários podcasts, vários documentos para poder baixar, boletins informativos. E lá nesse site e nas redes sociais Igreja Rumo à COP30, encontrarão também, durante a COP, atualizações diárias daquilo que vem acontecendo, dos desafios, das conquistas, dos encontros realizados, etc. Queria recordar 2 processos importantes que acontecem
além daquele da igreja. Aliás, a igreja decidiu não assumir muita coisa, especialmente durante a COP, exatamente para poder estar nesses outros espaços onde a sociedade está. Um é a Cúpula dos Povos, que é uma articulação muito grande, de mais de 1000 organizações, entidades, associações, movimentos populares, representações dos povos brasileiros e estrangeiros. A cúpula pretende levar a COP em Belém mais de 10.000 pessoas. Se organiza em atividades que daqui a pouco eu vou comentar. E a igreja está nela também, está participando. O segundo grande processo é o Tapiri ecumênico e interreligioso, que é, de fato, a convergência de expressões religiosas diferentes, todas convencidas que a fé tem uma grande responsabilidade e uma grande missão na defesa da casa comum. Então, teremos também no Tapiri, que Tapiri significa tenda em linguagem amazônica, é um espaço de convergência durante alguns dias de debates, celebrações, vigílias ecumênicas, escuta recíproca, espiritualidade, para valorizar o compromisso de cada religião. A programação principal da Cúpula dos Povos é esta, nos dias de 12 a 16, começará com uma barquiata, simbolicamente acolhendo as delegações que vêm de longe. Nestes dias partiram também as missões de barco que estão descendo o rio Amazonas para chegar no dia 10 ou 11 em Belém. Mas também haverá barcos chegando do oceano, etc. E simbolicamente essa barqueada representará a convergência dos povos. Depois haverá plenários de debates nos dias 13 e 14, temáticos, atividades também enlaçadas, convergentes. E o 15 de novembro, que é um sábado, haverá a Marcha Mundial. Mundial porque ela se repete em diversas outras cidades do mundo. E será uma marcha, sobretudo, de protesto, de denúncia, de reivindicação e de pressão sobre os tomadores de decisão que estarão reunidos. Tem outros eventos que agora não temos tempo de dialogar, além destes da cúpula, que estão aqui marcados também em azul e em vermelho, mas era sobretudo isso que eu queria dizer para vocês. Igreja Rumo à COP30 é como que um itinerário possível e importante para nos envolver, todas e todos, para que nos sintamos parte de um processo que não termina com a COP, mas que continua exatamente porque se determinou essa convergência e ela agora não vai mais nos separar, né? Esta aliança em prol do clima e da casa comum, fortalecida no ano da campanha da fraternidade, também se renova a partir do 21 de novembro, quando a COP terminará. Era isso que eu queria dizer, e deixo a palavra a vocês agora para interagir. Muito obrigada, Padre Dário. Nossa, essa programação tá bonita, hein? E eu vi a ministra, a Sônia Guajajara, falando que vai ser a COP que vai ter o maior número de indígenas. Ela falou em 10.000 mesmo, que eles pretendem levar para lá. E agora, gente, quem quiser comentar ou fazer alguma pergunta, eu peço a gentileza que levante a mãozinha para a gente ir organizando. E que, assim, seja breve a colocação para poder dar oportunidade para outros falarem também. Professor Joaci, pode levantar. Já levantei. Eu gostei muito da fala do padre Dário, mas eu não sei se é pela idade, porque a gente vai chegando no final da vida, vai ficando um pouco apressado, porque tem o sentido da limitação, mas eu vejo as COPs que já foram realizadas como assim um grande fórum de diálogo, etc., mas com pouca efetividade.
e eu escrevi até um artigo sobre o ufanismo da COP. E eu tenho medo que, diante de toda essa propaganda que o próprio governo brasileiro tem feito, arrefeça um pouco o espírito da luta que a gente tem que ter para que o Brasil também cumpra as suas metas e também as metas que o povo deseja e que o meio ambiente requer. Então, eu tenho o segundo. E o outro aspecto é que existem duas dimensões que praticamente não mudaram nada ao longo dos 30 anos dessa COP. Primeiro é o uso de combustíveis fósseis, que tem aumentado e não diminuído, com exceção do carvão, um pouquinho só. Segundo, é um grande lobby. O outro lobby associado com combustíveis fósseis é da indústria automobilística. Quer dizer, o número de carros que usam combustíveis fósseis aumentou no mundo absurdamente, e hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, o Trump retirou todos os incentivos que tinha para, vamos dizer, os combustíveis alternativos, inclusive energia solar, energia eólica, painéis solares, carros elétricos, etc., etc. Quer dizer, então a gente está diante. E, por outro lado, o uso de combustíveis fósseis é responsável por 75% da emissão de gases. Então, a gente está fazendo economia de palito, quer dizer, falar, para de desperdiçar água quando escova o dente, quer dizer, isso é uma manipulação, quando o ponto central são os combustíveis fósseis. Segundo, que 86% das emissões são do G20, quer dizer, então, vamos dizer, a luta como dizer, mais embaixo, quer dizer, e a gente está desvirtuando, e inclusive para poupar o próprio atual governo Lula, a gente não pode fazer muitas críticas para não enfraquecer, etc. Quando, vamos dizer, o Brasil não é o coitadinho, ele é um dos grandes poluidores em todas essas dimensões. Nós somos o quarto maior poluidor por plástico no mundo, quer dizer, além de gases de efeito estufa, quer dizer, então, estão passando como se o Brasil fosse do sul global, coitadinho, que é vítima da ganância do norte global, etc., que não é bem assim. Eu acho que a igreja teria que ter uma posição um pouco mais profética, de denunciar também essas coisas que estão acontecendo em nosso país, que é o problema da mineração, é o problema do desmatamento, é o problema que está acabando com as nascentes, etc. Né? Então, é por aí, eu não sei, quer dizer, eu tenho, assim, eu estava até para participar, mas a dificuldade de acesso e os custos, etc., não deu, eu não vou. Mas em Mato Grosso nós vamos fazer a COP do Pantanal exatamente no dia 10, 11 e 12 de novembro, que é outro desafio que nós temos, que estão acabando com o nosso Pantanal. Então, muito obrigado e parabéns, Padre Eustáquio, gostei. Leila, a palavra é sua, pode falar. Boa noite, Padre Dário. O professor que falou antes de mim falou o que eu ia falar, mais ou menos, né? Ele falou muito mais. Mas eu também tenho essa preocupação, lendo os acordos das outras COPs, né? Que fica muito no papel e a gente não consegue avançar muito, porque o que a gente percebe que as decisões são muito políticas para que tudo aconteça, e políticas e econômicas, né, envolve muita economia, e eu não sei como que a gente poderia participar mais para que tivesse uma influência maior para as decisões saírem do papel, né, com o que aconteceu hoje, né, a questão da Petrobras, né, parece que, né, nós vamos começar a COP, como assim, né, faz uma autorização justo quando vai começar a COP aqui no Brasil, né, e eu fico preocupada, mas eu também, eu não sei, parece que a gente fica falando, mas a gente não consegue
ter ações práticas, né? Eu sei que teve algumas coisas que saíram do papel, né? Mas é muito devagar, né? Parece que o que destrói vai muito mais rápido do que a gente consegue construir. E essa é a minha preocupação em relação às COPs. Padre Dário, o senhor quer responder, comentar, e depois o Francisco fala. Sim, vamos costurando diálogo, mas eu estou muito de acordo, agradecer ao professor Joaci e Leila, sempre muito lúcidos e preparados. Sem dúvida, é muito difícil defender a COP em si, né? De fato, o que eu tentei fazer é tentar dar alguns motivos de esperança, apesar daquilo que a COP é, porque, como bem explicou o professor Joaci, é cheia de contradições. Inclusive, nesses dias saiu uma pesquisa, né, que, em geral, uma pesquisa internacional de como a expectativa, em geral, da opinião pública do mundo com respeito a esta COP é muito baixa. E, paradoxalmente, a maior crítica com respeito à COP vem dos Estados Unidos, que é o país que tirou o corpo fora, né? Então, a gente deveria também chamar a coerência, né? Quem critica deveria, pelo menos, se perguntar que parte eu estou fazendo, né? Mas, enfim. Então, é evidente que estamos num momento extremamente difícil e, como diz a Leila, é super complicado encontrar sinais de esperança de mudança efetiva, né? O professor Joaci bem lembrou, sobretudo, isso dos fósseis e dos carros, e não sabia desse dado que é impressionante, né? Quarto produtor descartador de plástico ao mundo é outro dado dramático para o Brasil. Agora, Leila, eu queria, a partir daquilo que tu comentaste, dizer duas coisas, de dois tipos de ações que, em nível mundial, estão sendo a convergência mais forte frente a este sentimento de impotência. Um é um movimento internacional frente à COP, que é chamado, no mundo inteiro tem esse nome em inglês, Draw the Line, que em português eles traduziram bem com uma expressão que é um jogo de palavras, delimite, né? Delimite, quer dizer, chega, tem que colocar um limite a esse tipo de modelo de devastação que está avançando, e a esse tipo de economia extrativista e que não tem perspectiva de autorreparação, né? Então, essa primeira mobilização que está organizando muitos protestos em várias partes do mundo é uma mobilização de forte denúncia crítica. E sua principal reivindicação é a taxação dos super ricos. Inclusive, vejam, é um tema que tocou o Brasil recentemente. Porque há uma reflexão que diz que o mesmo modelo que está defendendo essa violência climática e ambiental é o modelo que está defendendo essa desigualdade total econômica. E a maior parte dos impactos, como bem disse o Joaci, ambientais e climáticos são provocados pela camada mais rica que está no Brasil e no delimite significa também delimitar o que é responsável. Então, assim, não dá para separar a ação ambiental da ação econômica e política que traga uma maior ou uma menor desigualdade nesse mundo. E a outra grande resposta que está surgindo frente à COP é a campanha dos povos indígenas. Nasceu como campanha panamazônica, que tem como título A Resposta Somos Nós, e ela se alargou dizendo, esse nós não é só nós indígenas, mas é o nós de todos aqueles que quiserem aderir aos nossos princípios de vida, que são princípios de uma economia localizada, economia baseada nos territórios, economia baseada na relação
cidade, economia baseada na participação local. Aqui no Brasil chamamos de economia de Francisco e Clara, como vocês conhecem mais que eu. Então, a resposta somos nós, né? Eu acho que se juntamos esses dois caminhos, né? Dando cada vez mais autoridade, relevância, voz a nós, e atacando ao mesmo tempo aquelas camadas que são os grandes responsáveis desses impactos, eu acho que é por aí, não se limita, digamos, aos 15 dias de COP, esta luta. Mas já levantou a mão um monte de gente, então vamos escutar os outros. Boa noite, padre. Aqui. Boa noite. O senhor é representante na CNBB, faz parte de qual organismo lá? Qual que é? Eu atualmente estou como assessor da Comissão Sociotransformadora e da Comissão para Ecologia Integral e Mineração da CNBB. Eu intermediei o Mário Mantovani a encontrar com o senhor, é isso mesmo? O senhor esteve com ele? Mário Mantovani, da SOS Mata Atlântica. Sim. Ajudei ele também, a Dom Vicente, a encontrar com o Rodrigo, o Agostinho, Rodrigo Agostinho, que é coordenador do IBAM. Dei um puxão de orelha nele hoje, falei com ele bravo. Eles iam vir aqui hoje passar ele mais o Mário Mantovani, acho que não vieram porque eu protestei hoje, eu fiquei bravo. Ou seja, tem que fazer alguma coisa. Aí eu pergunto, o Rodrigo, tanto o Rodrigo como o Mário são amigos nossos já há muitos anos, muitas décadas. Inclusive, aqui no capítulo, o segundo encontro que tivemos aqui, há 5 anos atrás, aí, eles participaram do segundo encontro, tanto o Rodrigo como o Mário. Eu queria saber qual força que tem, a CNBB vai ter um assento lá, vai falar a CNBB? Quem é que vai falar pela igreja? Quem que vai representar? Em que local a igreja vai falar? No geral, nas comissões lá, temáticas, onde que ela vai falar? Onde que ela vai posicionar? O senhor já falou, tudo bem, que vai ter lá um lugar que a igreja vai, mas em qual lugar exatamente ela vai falar? E é possível nós enviarmos alguma coisa, tipo, capítulo São Paulo, nós decidimos que tem que falar, decidimos que tem que fazer tal menção, tal pedido, tal orientação, ou tal reclamação. E essa decisão nossa chegaria como até vocês, para vocês falarem lá, e quem é que ia falar, e aonde ia falar. Eu terminei. Pode responder agora, se o senhor fazer essa gentileza. Não, talvez, porque são muitas pessoas inscritas, podemos escutar 2 ou 3, e depois eu falo. Quem é de quem é a vez? A Luciana, o Adilson. Padre Dário, tem uma pergunta no chat aqui, posso ler? Padre Dário, é do Márcio Freire. Além das questões já abordadas como lançamento de metano, da extração, refino e uso do petróleo, o mundo tem sido bastante demandado para explorar as terras raras, e o Brasil, no momento, possui a segunda maior reserva, e grande parte, inclusive, em biomas sensíveis. Como nos preparar para lidar com a pressão que o país tem sofrido para negociar suas reservas? Vamos escutar mais perguntas? De repente escutamos todas e depois eu faço uma síntese, pode ser? E além das perguntas, pode ser comentários. Tá, eu levantei a mão lá no outro e vou falar por aqui, tá bom?
para não dar microfonia. Depois fica o padre Danilo, depois do Adilson. Tudo bem? Tá joia. Na verdade, não é uma pergunta, apenas um comentário. Depois, se o padre quiser complementar, seria interessante, né? Ainda falando nessa questão do que a Leila levantou, do que a gente está olhando aí para essa conjuntura global, né? A questão dos Estados Unidos, né? Ter um presidente negacionista ao extremo, parece que é um cara mimado lá da 5ª série que trata as pessoas com desdém, né? Vê o que aconteceu aí com esse vídeo que ele põe nas redes sociais dele, né, frente ao protesto que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Mas a gente fica, como a Leila falou, fica sem saber o que fazer, né? Mas eu estou aqui pensando, né? Na Rio 92, tinha uma máxima, né? Que a gente tinha que pensar globalmente e agir localmente, né? Talvez a gente jamais vai acontecer ver uma mudança no mundo, né, globalmente, né, no sentido de ser um planeta sustentável, vou chamar assim. Mas talvez o nosso local, a nossa casa, né, mais próximo de mim, quem sabe eu consiga, né? E aí eu fico aqui pensando como é que a gente acha força para isso. Eu lembro do que o padre Júlio fala, né, o padre Júlio Lancelotti, né, que ele não luta para vencer, ele luta para ser fiel, né? Então eu ponho na minha história também, talvez... Eu quero que fale, não é isso que o padre Júlio faz, né? Lutar para ser fiel, tá? Aí eu gostaria depois que alguém pudesse, se o padre quiser comentar também sobre essas possibilidades de fazer pequenas lutas diárias, né, se isso ainda vai chegar um dia a se transformar né, plantar pequenas plantas, pequenas flores cada dia, se isso um dia vai se transformar numa grande primavera mundial. Seria isso. Padre Danilo, agora é sua vez. No meu mostra que congelou a imagem deles, de vocês. Agora voltou. Pode falar, Padre Danilo. Está congelando. Ainda está congelando, Padre. Não se escuta. Agora sim. Avisa que está travando ele. Talvez se ele desligar a câmera e usar só o microfone, melhora um pouco a transmissão. Isso, vai tentar falar. Sim, experimenta. Eu gostaria de fazer só uma colocação, não é nem uma pergunta, Dário. Eu me senti muito na voz da Leila, quando a Leila disse que nós não sabemos o que fazer, como fazer, porque a situação é tão drástica de ver a destruição do planeta do jeito que está, as promessas que são feitas e elas não são cumpridas. Mas a gente tem vivido algumas situações que têm mostrado que o povo tem força. Quando o povo sai pelas ruas e grita que não quer determinada coisa, nós estamos vendo que os nossos políticos dão um passo atrás. Então, eu penso que a COP, por mais que ela foi divulgada e vem sendo divulgada e vem sendo trabalhada, falta, tanto na igreja como na população de modo geral, mais pessoas saberem. Hoje eu mandei um comunicado para uma amiga minha que mora aqui em Santo André, uma pessoa de igreja, e ela me perguntou o que é COP30, e me deixou extremamente decepcionada eu ouvir isso. Então eu acho que nós, no nosso trabalho de formiguinhas, nós temos que ir para as ruas, é necessário a gente sair
do nosso solo ali, do nosso conforto, ir para as ruas com a nossa voz, com os papéis nas mãos, porque é a única forma deles nos enxergarem, é essa. Nós fomos para a rua dizendo anistia não, nós fomos para a rua falando do PL da devastação, e lá na COP também vai ter um espaço que vai ser rua. Então, quem sabe nesse espaço de rua nós vamos conseguir, de alguma forma, não mover o coração desses grandes, que o coração deles está difícil de mover, mas movê-los de forma o povo não quer mais isso, chega, é a frase, dê limite, chega. Então, é essa colocação que eu gostaria de fazer. Não sei se ouviram. Agora é a vez do Fabrício. Padre, tudo bem? A gente tocando as perguntas? Então vai, Fabrício, sua vez. Boa noite a todos, paz e bem. Pessoal, na verdade é um comentário, né? Se a gente olhar para cada uma das COPs, sempre se gera uma grande expectativa. E para onde está essa expectativa? Nós sempre estamos olhando para os grandes líderes, para os países. Eles não podem ter o poder somente com eles da decisão de fazer o que bem entende com o planeta, com bem entende com a humanidade. Nós temos a força para nós criarmos a capacidade de caminhar e mudar essa visão. Nós precisamos convergir. Cada um de nós entendemos que temos um compromisso, mas para onde está indo esse compromisso? Queremos ir para o mesmo lugar, mas escolhemos vários caminhos. E às vezes a gente não conversa, não procura ver o que está acontecendo no seu bairro, na cidade, ou até mesmo no estado, no país. Precisa haver um diálogo maior. Da mesma forma, como a gente acabou de ouvir a pessoa perguntando o que é a COP30, a gente ouve muito ainda, o que é a Laudato Si? Né? Então, assim, são 10 anos de Laudato Si, e a gente vai continuar falando de Laudato Si. A COP30 não vai acabar no dia 21 de novembro, ela vai continuar. Nós temos esse compromisso, essa força vem dentro de nós. Nós somos capazes disso, porque nós queremos um mundo melhor. Nós vamos começar. Sabemos que nós não vamos terminar. Por que nós não vamos terminar? Porque esse trabalho é contínuo. As outras gerações vão continuar a fazer esse trabalho. Então, é nesse sentido de compromisso, é vida. Nós queremos ter vida em abundância. Somos peregrinos de esperança. Olha quanta coisa acontece. Olha para dentro de você. Eu tenho que olhar para Belém? Tenho. Mas olha para onde você está, na comunidade que você está inserida. A COP30 acontece a todo momento. Nós temos que parar de ficar escandalizados, porque é isso que eles fazem. Cada escândalo, nós paramos. Nós não nos movimentamos. Então, vamos despertar para a vida. Deixar que o cântico das criaturas, há 800 anos, São Francisco falou, e ele continua mais vivo dentro de nós como nunca. Deixa esse ruar, esse sopro de vida, movimentar. Cada um daqui, cada um que está aqui nesta noite, mesmo aqueles que não puderam participar, consegue. Nós somos capazes, nós temos força, nós temos talentos que Deus deu para cada um de nós. Às vezes a gente busca o extraordinário, mas é nas pequenas coisas que nós conseguimos fazer a transformação. E eu termino com a minha fala, que eu gosto muito de Ailton Krenak, que ele fala, que nós possamos ter a ousadia de ouvir a terra. Então deixa a terra falar em nosso coração. E podem ter certeza que poderemos contribuir para uma transformação de um mundo melhor. Bacia Pindaré, sua vez, acho que já encerramos por aqui depois as perguntas. Pode ser a última essa?
Bacia Pindaré, Isso. o Comitê de Bacia do Rio Pindaré, no Maranhão. Nonato Moraes, Padre Dário, prazer em me rever. Nós estivemos em Caxias, no Maranhão, acho que 2 anos atrás, né? Seminário diocesano. Eu gostei muito da fala do Fabrício. Eu acho que o Fabrício sintetizou muito daquilo que eu quero falar, e eu vi muita gente concordando, inclusive o Padre Dário. E dentro dessa colocação do Fabrício, as pessoas não saberem o que é COP30, 10 anos, e muita gente não sabe nem o que é Laudato Si, né? E nem também E aí eu quero perguntar para o Padre Dário, que está mais próximo lá na CNBB e no Brasil, roda muito o Brasil, por que o clero, e o que o Fabrício coloca está dentro do clero. A maioria dos nossos párocos, nossos padres, né, não falam da Laudato Si, não falam de COP30, né? Parece que o clero não abraçou a ecologia integral, né? A gente não vê as homilias nenhuma. Raramente eu ouço uma homilia e o padre tocar em algo que está lá na Laudato Si, que fala de ecologia integral. Então, às vezes a gente não pode nem, Fabrício, né, questionar o rebanho, né? Se o pastor não fala, né, não passa a mensagem, né? Então, como a gente pode, o que está faltando e como é que a gente pode, sei lá, qual é a saída para que o nosso clero abrace a ecologia integral, fale da Laudato Si, entendeu? A participação que a gente vê nos movimentos sociais, nas reuniões, né? Nós estamos aqui no Maranhão há mais de 1 ano coletando assinaturas para um projeto de lei, você conhece, né, Padre Dário? Contra o uso dos agrotóxicos. Tá? A última reunião que eu participei está com uns 4 meses, lá em Caxias, padre. Né, para organizar novamente o regional Nordeste 5 lá, reorganizar, e está parado, não avança, e está emperrado. E nós hoje temos mais de 100 comunidades no Maranhão, com pulverização aérea, com pessoas com câncer de pele, crianças com problemas respiratórios, comunidades inteiras sendo expulsas das terras, e os agrotóxicos campeando no Maranhão e, com certeza, no Brasil. Então, eu quero colocar esse apêndice na fala do Fabrício, o clero. Como a gente fazer, e aí a gente fala do rebanho e o pastor, né? O pastor não age. Era isso. Obrigado. Um abraço, Padre Dário, um abraço a todos. Que bom rever aqui também o Francisco, né? Sentindo falta da Bel. Gente, então, Valéria e Lucilena, posso então comentar brevemente, né? Bom, primeiro dizer que, graças a Deus, não foram perguntas, mas foram ressonâncias, todas, que mostram a maturidade desse grupo, mostram a angústia que todas e todos temos, mas também a esperança, a resistência, a fidelidade. E a nossa fé é feita de tudo isso, né? Ninguém de nós conduz uma fé cheia só de respostas, né? Às vezes, ao contrário, são mais as perguntas e as decepções, e os tropeços, né? Mas como é bonito, como diziam vários e várias de vocês, que a gente não cai, né? E isso é o que mais fica. E a gente não cai não por ingenuidade,
né? Porque tem gente que, sabe, se tampa os ouvidos e os olhos e aí sobrevive nessa superficialidade de uma vida que não se deixa tocar pelos gritos. Ao contrário, vocês estão mostrando que são um grupo que conhece, sente, se deixa ferir pela realidade, mas ao mesmo tempo não perde a força de esperar, né? Isso que é muito bonito. Brevemente, Francisco, você perguntava na prática onde que a CNBB, a igreja está. A CNBB escolheu nos dias da COP30 mesmo, cuidar só de um evento, que será dia 12, que é um grande simpósio. É interessante, porque é um simpósio, inclusive, será transmitido online. Eu recomendo, se vocês puderem acompanhar, acho que vale a pena. Será dia 12 à tarde, das 2 da tarde a seguir. Vai estar um cardeal Leonardo, de Manaus, Leonardo representando a igreja, depois vai estar um representante do mundo político, um representante do mundo científico, um do mundo indígena e um do mundo da comunicação. Então, esse simpósio será um debate bastante profundo e forte, dia 12 à tarde. No resto, a igreja estará presente na Cúpula dos Povos para fazer debate junto aos movimentos populares, isso é muito importante. Preferimos não estar na zona verde, que é uma zona de muito negócio climático, né? Mas de estar na cúpula, que é a parte mais popular. E depois, é verdade, terá também uma presença dos cardeais, porque esses cardeais que escreveram aquele documento que eu mostrei para vocês, eles estarão presentes lá. Na verdade, esta COP será talvez a COP em que a igreja se faz presente de modo mais massivo. Eu até agora fiz a conta que deve estar uns 9 cardeais e uns 40 bispos do mundo inteiro, né? Então, para dizer, é muito grande, claro que a igreja, graças a Deus, não se mede só em cardeais e bispos, mas é importante também essa presença da liderança, porque, de certa forma, Nonato, chama a atenção ao resto da igreja, dizendo, se as nossas grandes instituições eclesiais estão presentes, porque isso é uma provocação, né, para o resto das instituições da igreja. Bom, e então na Zona Azul os cardeais terão alguns debates, alguns momentos, debates de alto nível, que a Zona Azul é o setor onde se dialoga com as instituições, né. Bom, Márcio, ótima pergunta, tu puseste o dedo na praga, né, na ferida, porque muitos dizem, se o século XX foi o século do petróleo, o século XXI será o século do metal, porque nessa transição energética, que agora é a panaceia, parece que é a solução do mundo, e na verdade não, ela vai se dar só a partir de um fortíssimo fornecimento de minerais, né? Entre eles os condutores, né, para a transmissão da energia, e essas terras raras e minérios críticos, né, que são os minerais que servem para a geração de energia pelas tecnologias chamadas limpas. Isso mostra que, na prática, não estamos mudando de modelo extrativista, estamos passando de um extrativismo fóssil para um extrativismo denominado limpo, mas que, na verdade, está impactando da mesma forma. Então, a grande questão é claro que a transição há de acontecer, que a saída do petróleo e dos fósseis é imperativo, é urgentíssimo, mas que isso não é suficiente, se não mudamos uma resposta mais profunda, mexe com a quantidade de energia que estamos produzindo e consumindo, e, em geral, com a quantidade de consumo que esse mundo está escolhendo, né? Então, como o Papa Francisco fez na Laudato Si, é um grande chamado a uma revisão integral de modelo de produção, de consumo e de vida, de estilos de vida também, né? E aqui entra aquilo que vocês disseram também, né? Que faz muito sentido também a coerência pessoal, o estilo de vida pessoal, familiar, comunitário, social, porque, de certa forma, ataca e mostra outras maneiras de viver. Agora, aí nesse sentido, Márcio, para terminar,
precisamos muito ajudar esses territórios ameaçados, né? Então, aquilo que a gente fala do direito a dizer não, de áreas livres da mineração, de uma Amazônia com uma moratória de petróleo e mineração, são todas questões super importantes aqui no Brasil e no mundo. Quando a Lenita falava de algumas vitórias, além daquelas, muito boa a tua fala, Lenita, né, da força do povo quando ele se indigna, né, e a indignação, né, tinha uma tirinha que sempre perguntava sempre, você já se indignou hoje? É bem interessante isso, né? A indignação e o amor são dois sentimentos que não podemos perder a cada dia. Então, muito bom a tua chamada, Lenita, a força do povo quando ele se indigna. Eu queria recordar recentemente, mês passado, o povo do Equador, que agora mesmo está mobilizado com grandíssimas mobilizações indígenas, o mês passado conseguiu bloquear um projeto canadense de mineração que estava ameaçando a contaminação das águas andinas. Uma cidade inteira, 600 mil pessoas mobilizaram-se na rua, bloquearam a cidade em nome do direito à água e conseguiram reverter uma decisão que havia visto a aliança do governo do Equador com essa empresa canadense, né? Então, isso para dizer que, em alguns momentos, sim, a força popular ainda tem incidência, né? E temos que acreditar nela. Gritar, né, que não queremos. Aí nisso entra a força da igreja, porque isso é o que me move. De certa maneira, nós da igreja, a Marina Silva disse isso muito bem, quando foi visitar o Papa Leão. Ela disse, Papa Leão, vocês, especialmente vocês da Igreja Católica, eu não sou católica, mas eu acredito, e fiz parte da Igreja Católica e tenho a mesma mística de vocês. Vocês têm uma força incrível, que é a força de mexer com a espiritualidade. Hoje em dia, esse mundo não vai mudar por razões econômicas ou por razões de poder. Vai mudar só se conseguirmos mexer com as motivações profundas, com a mística, com a espiritualidade. E então, imagina a força moral, a autoridade ética e a capacidade de mobilização espiritual que teria a nossa igreja se conseguirmos convencê-la. Eu acho que esse era o grande sonho de Papa Francisco quando ele escreveu a Laudato Si. E a Marina disse isso também para o Papa Leão. Então, eu estou na igreja porque acredito nisso, que potencialmente temos, assim como as outras religiões, e aqui entra o valor do diálogo interreligioso, porque não somos os únicos, temos o poder, a força, o potencial de mexer com esse... Com o ânimo, né? A alma, no sentido mais profundo, né? Do nosso povo, do povo do mundo. Mas aí entra aquilo que dizia o Nonato, que é o contrário. Parece que a nossa igreja está se revertendo, né? Então, é uma disputa religiosa bem profunda, né? Uma disputa de sentido, de visão religiosa. Fizeram uma pesquisa recente que diz que os padres ordenados a partir do ano 2000 fizeram uma distinção. As mesmas perguntas às diversas gerações de padres. É uma pesquisa internacional, não só no Brasil. E é impressionante como a percentagem menor de padres que acreditam na defesa da casa comum é exatamente os padres que foram ordenados do 2000 para frente, né? Então, os padres mais novos são aqueles que menos acreditam na missão de defesa. Então, esse é o nosso desafio. Mas, como diz o Evangelho, se os padres calarão, as pedras gritarão, né? E os leigos e as leigas também. Mas é bonita essa expressão, as pedras gritarão, porque, de fato, a natureza já começou a gritar. Não é uma parábola assim simbólica, é muito física essa parábola, essa expressão, né? E junto com... Nós queremos ficar do lado das pedras, né? Gritantes como as pedras, né? Poderia ser o nosso lema, né? Gritando a esperança, gritando a pertença e gritando também a indignação. E aí, Adilson e Fabrício e todas as pessoas que tocaram, né, nesta esperança, parabéns, né? Vocês falaram, eu luto e sonho e me empenho simplesmente para ser fiel, né? Independente do resultado, né? Infidelidade a quê?
aquilo que eu acredito, os meus valores, aquilo que Deus semeou em mim. Infidelidade às gerações que vieram antes de mim e que apostaram em mim como protagonista dessa história. As gerações que hão de vir depois de mim e que um dia virarão o seu rosto e me olharão nos olhos. Infidelidade também à natureza, que é um sujeito e não é só um objeto de minha exploração. Infidelidade à minha fé, né, que tem um sentido mais profundo daquilo que querem delimitar, né, nessa fé muito circunscrita no templo. Vocês disseram na oração que a nossa fé tem uma dimensão cósmica, né, uma dimensão que é parente das pedras, que grita e que ama junto às pedras, né? Então, todas essas fidelidades nos mantêm vivos, e que a COP dê certo ou que não dê certo, nós continuaremos aqui, porque continuamos vivos, e como diz o filme, né, ainda estamos aqui, ainda estaremos aqui juntos. Muito bom. O senhor quer fazer mais alguma consideração final, Padre Dário? Não, acho que foram mais as de vocês que foram as considerações finais, muito bonitas. Então, eu quero agradecer o Padre Dário, a Letícia, né, pela participação. E eu queria encerrar fazendo a oração do mês missionário, né? Para a gente conseguir levar essa missão, que não é muito fácil, né? Mas que com a força do Espírito Santo, com a esperança no nosso coração, a alegria de Jesus, a gente vai continuar e vai conseguir. E depois eu gostaria de pedir para o Padre Danilo, após a oração, dar a bênção final para a gente. Poderia ser? Pode, sim. Obrigada. Então, vamos fazer a oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte da esperança que não decepciona, fortaleça o espírito missionário em todos os cristãos, para que o Evangelho chegue a todos os lugares do mundo, nossa casa comum. Que a graça do ano jubilar renove em nós, peregrinos da esperança, o desejo de buscar os bens eternos e o empenho em promover um mundo mais humano e fraterno. Maria, estrela da evangelização, interceda por nós, junto a Jesus Cristo, o missionário do Pai, para sermos igreja sinodal em missão, testemunhando o reino de Deus até os confins do mundo, com uma plenitude. Amém. Eu queria invocar Maria Aparecida e Maria de Guadalupe, uma Ave Maria grande, especialmente para que ajude a América Latina a assumir esta grande luta, que é importante, porque os nossos pobres estão sofrendo demasiado por causa disso. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Vamos cantar a bênção de Maria Aparecida de Guadalupe. Me acompanhe. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida.
Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida. Nossa Senhora de Guadalupe, Aparecida. pero por toda nossa Mãe Maria Aparecida de Guadalupe, por toda de América Latina, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e abençoe a minha Trina. Muito obrigado, boa noite a todos. Amém. Muito obrigada. Paz e bem. Olha a foto.